sobre a morte. Quem não tem medo da morte, né? A gente fala de morte, já vem com medo de morte, é um assunto que a gente evita conversar. Por que será? Todos nós sabemos que vamos morrer. Nenhum acontecimento na vida é tão mais sério, tão mais exato do que a morte. Sabemos que um dia a gente vai. Mas a gente vive como se, talvez, não sei, quem sabe, né, passe por mim, me esqueça por aqui. A gente vive meio que como se a gente não soubesse que ela ia acontecer. E vamos levando os dias, vamos levando, vivendo, esquecendo da transitoriedade dessa experiência terrena. A gente confunde a imortalidade existencial que nós temos com a nossa imortalidade da nossa vida terrena que nós não temos. Nosso corpo é perecível e essa experiência é transitória. Mas a gente vai levando os dias, vai esquecendo disso, não pensa muito nesse assunto, mas um dia ela chega e leva os nossos entes queridos, leva os nossos queridos mais próximos, ou a gente descobre que tem pouco tempo, está sofrendo de algum mal que vai apressar a nossa passagem, e aí a gente tem que enfrentar esse assunto. E a gente meio que acorda, mas já, né? Já, nossa, né? Tinha tanta coisa a falar, tanta coisa a conviver, tanta coisa a abraçar. Como diz a música, né? Devia ter amado mais, né? Devia ter visto o sol nascer, o sol se pôr, ainda não deu tempo de fazer tudo que eu queria fazer. Mas isso é normal, nós vamos adiando a vida, vamos adiando alguns pedaços da vida, achando que o nosso tempo, né, é infinito. A gente se envolve no dia a dia, na correria dos dias, e vamos deixando os abraços, os convívios para depois. Temos coisas urgentes, coisas necessárias a fazer. Necessárias mesmo, é normal que a gente viva, e é até bom que a gente fique pensando muito, né? Pensar em morte, vamos viver, temos realmente muito a fazer por aqui. Mas um dia ela chega e nós percebemos que aquilo que a gente está correndo, às vezes a gente tem que parar um pouco e dar mais atenção a esse assunto de morte. Por experiência própria, eu digo que a melhor coisa é que a morte dos que ficam, que ela deixa para os que ficam, né? Que quando ela chega, ela nos leva, nossos entes dói tanto, mas ela deixa uma coisa boa, que é trazer à nossa consciência a dimensão da capacidade que tínhamos de amar e não sabíamos. Porque nessa correria dos dias, a gente não percebe que a gente tem uma capacidade e aquele convívio, seja com bronca, seja com raiva, ele tem uma quantidade de amor ali embutido que a gente só percebe depois que se afasta mesmo pela inevitabilidade da morte. Aí a gente vê a dimensão que, né, a capacidade tão grande que a gente tem. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, a gente descobrir que é capaz de amar bastante, né? Que é capaz de amar com essa dimensão. Mas a vida realmente vai nos envolvendo, e aí um dia lá a gente descobre que a morte está rondando, ou já levou alguém, e a gente vai ter que tratar desse assunto. A gente poderia se dedicar a esse assunto de uma forma mais leve, porque quando a gente perde um ente querido e a gente vive um luto, é tão difícil pensar, raciocinar, querer buscar informações, a gente está tão emocionalmente envolvido que não é o momento para a gente questionar tudo aquilo. Ou quando a gente descobre que a gente tem uma doença que é incurável, que a morte está próxima, a gente leva um susto, a gente leva a tantos questionamentos que a gente não vai discutir
lógico, isso vai me causar medo e tem mais do que causar, porque eu não sei onde eu vou pisar, eu não sei se ao abrir a porta vai ter uma escada, vai ter um buraco, vai ter um animal violento, algo pontiagudo, móvel, que eu não sei onde é que eu estou andando, então isso desperta um medo natural que me faz ficar atento. Então, fomos educados por muitas e muitas existências a ter essa ideia de finitude da vida mesmo. Então, esse assunto passou a ser uma coisa que nós trazemos aí no nosso inconsciente coletivo, trazendo de várias vidas, né? E de tantas religiões que colocaram ali essa ideia de finitude da vida como uma coisa que a gente tem muito medo e muito assusta. Todas as religiões dependem, né? Dependendo de religiões, dependendo dos costumes, dependendo de culturas, todas elas, né, tratam esse assunto morte de uma forma meio sobrenatural. Não é muito falado, muito racionalmente. Kardec nos chama a raciocinar sobre todos os assuntos. E isso é muito bom, mas a gente percebe que a gente viveu muito tempo recebendo informações de religiões e de costumes que ia de encontro, esse momento da morte, tudo que a gente aprendeu, tudo de bom ali acaba no velório. Toda essa concretude da nossa realidade, a nossa vida que já está adaptada, a nossa vida social, as nossas coisas, o nosso jeito, que tudo isso acaba assim que a gente morre. E a gente foi crescendo com essa ideia mesmo. Por muito tempo foi alimentado esse aspecto lúgubre e assustador da morte. Muita gente tem medo do cemitério, falei cemitério, né? A maioria de nós. Cemitério, velórios, tem gente que vai no velório e não dorme à noite. E não dorme. A gente morre de saudade dos pais, né? Dos entes queridos que já foram, mas pelo amor de Deus, não me apareça. Não venha me assombrar, porque eu vou morrer de medo, seu tio. Virou fantasma. Morreu, virou fantasma, né? E isso se dá porque muitas religiões realmente pintaram aí muitos aspectos, muitos cenários assustadores. Muitas coisas ligadas a punições eternas, castigos pesados, cenários escuros, purgatório cinzento, infernos quentes, né? Então a gente ficava aqui meio assim, meu Deus, para onde é que eu vou? Então esse aspecto foi muito alimentado. A gente diz, morreu, virou vapor, né? Uma coisa meio uma fumacinha levita. Eu sempre digo que os cineastas não leem Kardec, porque eu penso assim, nos filmes, né, virou vapor, mas se você tiver com raiva, se aquele vapor tiver com raiva, ele até consegue arrastar corrente, bater porta, diminuir a temperatura, tremer as luzes, né? E a gente assiste o filme e fala, nossa, mas quando é bom, é uma dificuldade para se comunicar, né? Porque é tão bom ali com a vista que a cara está assombrada. Então a gente
livros, de filmes, de atendimentos presenciais, de muitos relatos que se confirmam. E o Espiritismo, há mais de 150 anos, está ali, ó, trazendo informações. Mediunidade, espíritos sempre existiram, mas com o advento do Espiritismo, essas informações nos chegaram de uma forma mais globalizada e escrita. Ficou fácil ir lá conferir se tem mesmo. Quantos livros Chico Xavier não escreveu e se confirmaram as psicografias recebidas? Então, há muito tempo estão eles aí a nos ensinar sobre o que somos, a que viemos, para onde vamos e como vamos. E com relação à nossa passagem, já começa aí a informação. Como é que é o momento da morte? Não é o assunto de hoje, esse momento da morte, mas a doutrina espírita é vasta em nos dizer, em nos informar que no momento da morte nós não estamos sozinhos. Ninguém morre sozinho. A gente pode estar lá no deserto do Saara, mas naquele momento da morte nós estaremos ali sendo assessorados por um grupo de espíritos. Morrer não é um processo simples. Requer desligamentos específicos. Eu tenho o espírito, eu tenho o corpo, eu tenho o perispírito ligando. Isso é feito por ligações que ao nascimento demoram para ser feito, demoram meses da concepção até o nascimento para que isso se efetive. E quando a gente morre, as informações que nos chegam, e são unânimes, nos dizem que precisa de uma assessoria técnica. Existe um grupo ali operando tecnicamente esses ligamentos específicos, de pontos específicos, sequenciais. Existe uma sequência, existe um modo de fazer. Sem contar que também somos assessorados emocionalmente. Sempre nos relatos de quase morte ou de morte que os espíritos vêm nos dizer como foi a sua passagem, sempre tem lá alguém próximo, uma mãe, um pai, um avô, um filho, que está ali aguardando que ele consegue ver. Por quê? É a assessoria emocional, vamos chamar assim. Então temos lá a assessoria técnica e a assessoria emocional. André Luiz, ele escreveu no Mundo da Evolução dos Dois Mundos, no capítulo 11, um artigo que chama O Casulo e a Borboleta, em que ele explica esse processo bem natural da morte. É muito interessante. E a Marlene Nobre também, no livro Nossa Vida no Além, ela fez um resumo, ela foi catando informações do Chico Xavier e ela fala muito bem especificamente sobre esse momento. E lá a gente encontra relatos que corroboram tudo isso que eu estou falando. Nós não morremos só, ninguém morre só, e morrer não dói. Né? Que às vezes o pessoal fala, mas não dói, mesmo nos acontecimentos de morte que são violentos, em que tem ali uma morte repentina ou mais violenta, os espíritos dizem depois que naquele momento da morte ele não sentiu, não existiu um torpor. Né? Acabou havendo um torpor ali. Claro, não estamos falando de torturas anteriores, mas do momento da morte. Então, isso é muito interessante. Se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, tem esses dois livros que eu citei, mas o que nós estamos querendo, né, focar hoje é exatamente no pós-morte. Então, tá, morremos, houve aqueles desligamentos, e aí, o que nos espera do lado de lá? Para onde é que vamos? O que nós vamos encontrar? Vai ter harpa? Vai ter tridente, caldeirão? O que vai ter nuvem? Como eu disse, Chico Xavier, em mais de 400 livros, nos trouxe notícias do que tem do lado de lá. E, diante de tanta informação, eu vou resumir a resposta. Do lado de lá, tem vida ativa. Vida ativa. Do lado de lá, a vida realmente continua de uma forma ativa. Vamos pensar junto aqui. A natureza não dá saltos. A gente sabe que a natureza respeita ciclos. Nós temos aí a infância, a juventude, adulto, velhice, as árvores, né? A semente brota, forma o caule, forma a flor, que dá um fruto, que dá semente, que tudo se repete. Tudo na natureza tem ciclos. Primavera, verão, outono, inverno. Nada dá saltos, tem a sua etapa de crescimento, de transformação. A natureza não dá salto e nós não viramos fantasmas assustadores ou anjos iluminados por ocasião da
continua exatamente aquilo que sempre fomos, nós mesmos. No momento, né, imediato da nossa morte, nós vamos encontrar com nós mesmos do lado de lá. Nós não vamos ter mudado pelo fato de termos morrido. Então nós vamos passar do lado de lá, nós vamos nos encontrar com as mesmas preferências, com as mesmas paixões, com as mesmas teimosias, rabugices, preconceito, sentimentos gerais, simpatia, antipatia, virtude, vício, tudo que nós temos, nós vamos encontrar. Nós estamos apenas mudando de meio, mas nós estamos nos levando para lá, exatamente como nós somos. O que pode estar um pouco diferente nesse momento é o nosso estado emocional, porque afinal de contas, nós esquecemos como que era do lado de lá, nós estamos chegando num lugar que a gente não lembra como é, nós estamos assustados por um monte de ideias pré-estabelecidas, coisas, histórias que nos foram contadas, memórias ancestrais de tudo isso que eu falei que assusta o efeito sobre a morte. Então a gente chega meio assustado, o estado emocional vai dar um pouco abalado, mas isso é momentâneo, até que a gente consiga se adaptar, porque na verdade o que vai seguir somos nós, como nós somos. Então tá, então dentro de mim eu estou levando, é o mesmo. Mas e o lugar? Como é que é o lugar? É claro, é escuro, é frio, não é quente, como é que é esse lugar? E aí nós temos que abrir um parênteses aqui para começar a trabalhar essa limpeza mental desses antigos condicionamentos que nos pintaram por anos e anos e tantas vidas atrás, esses cenários tão assustadores, né? De céus estáticos, né? Estranhos, e de infernos, lugares que a gente tem muito medo de passar por lá. Kardec chamou o lado de lá de erraticidade. Na obra toda de Kardec, ele não entra muito em detalhes sobre como é esse lado de lá. Mas por quê? Porque a obra geral de Kardec, ele tinha que falar de tantos assuntos, né, que ele apenas deu algumas pinceladas ali. E isso foi desenvolvido em várias obras que foram complementando essa obra, mesmo porque é espiritismo é dinâmico, né? Nós estamos aí complementando as ideias pouco a pouco com as informações que ainda continuam chegando por psicografia direta, por intuições, por muita gente escrevendo sobre esse assunto. Mas a maioria de nós, espírita, nós temos informações sobre esse lado de lá, tiradas apenas do livro Nosso Lar. A maioria conhece apenas, né, detalhes mais, né, contados mais, assim, vamos dizer assim, mais específicos, tirados do livro ou do filme. Quem leu o livro já viu o filme Nosso Lar. Para quem nunca ouviu falar, Nosso Lar é um livro escrito por André Luiz, foi psicografado por Chico Xavier, escrito pelo espírito de André Luiz, que conta a história de André Luiz, que é um médico que morreu e conta como é que foi essa passagem, aonde ele foi, como é que ele chegou, como é que é o lugar que ele ficou, o lugar que ele está. Então esse é o livro Nosso Lar, para quem nunca ouviu falar. Mas a maioria dos espíritas conhece esse livro e tem uma ideia do lado de lá só do Nosso Lar. Então a gente conhece o umbral e o Nosso Lar, então é um livro que não cita o umbral. E a gente vai levando, vai colocando isso e não para pensar muito também no que chegou ali. Vários outros livros em sequência, André Luiz tem uma coleção inteira, ele é chamado de um repórter do lado de lá, porque na coleção dele toda ele está trazendo um monte de informações. Mas a gente lê esse livro e a coisa fica tudo muito bonito. A gente fala, quando eu vejo o Nosso Lar. E o Nosso Lar ele está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Existem outros colônias, a gente vai perceber já já. Mas o que acontece? A coisa fica meio no campo da fábula. A gente lê, parece um livro de ficção que conta um romance, um drama, e fica meio, a gente não entende muito bem tudo que foi mostrado aqui. Fica, a grosso modo, né, o que aconteceu. Mas a gente não se atém ao que aquele cenário está trazendo de informação também. Quando eu li Nosso Lar, eu tinha uns 20 anos e assim eu recebia aquilo como um livro de ficção mesmo. Eu não conhecia espiritismo, não estava conhecendo. Eu tinha lido a obra de Kardec, que eu adorei, que é uma obra mais filosófica, mais científica. E aí o formato mudou, me caiu o Nosso Lar, que é um romance. Eu falei, não gostei muito do livro, não era muito meu jeito, muito descritivo. E eu achei tudo uma ficção mesmo. Mas a gente amadurece, eu voltei a ler o livro na minha frente,
informações preciosas, né? Cheia de informações. Eu fui perceber a dimensão, né, daquelas informações todas que estavam ali, às vezes nas entrelinhas, às vezes de forma clara, né? Está tudo lá. E o que é interessante é que não é uma ficção, é um documentário. Existem cidades do lado de lá. Existem cidades com tudo que caracteriza uma cidade. Ali está descrito uma cidade. A gente pensa em comunidade, colônia, como uma coisa pequena, né? Até o Haroldo, numa palestra, fala: nossa, mas o Aerópolis lá, ele anda tanto tempo na descrição. Ele fala: ele andou muito tempo. Então o negócio não é tão pequeno quanto a gente pensa. É um espaço grande. Pois bem, só lembrando, eu vou ler para não esquecer algumas anotações que eu fiz, porque tudo o que eu estou dizendo aqui está lá no livro, tá? Vocês conferem. Mas lá no livro, só o livro é citado. Lá existe trabalho, descanso, remuneração, limites de locomoção, alimentos, vestimentas, indústrias, escolas, animais, plantas, montanhas, edifícios, arte, música, tecnologia. Existem sistemas administrativos, hierarquia, relações de afeto, amizades, namoro, casamento, lares. Tudo isso está dizendo lá. Não sei se vocês lembram de alguns detalhes, mas quem não lembra ler, de novo está lá. E muita gente, às vezes, a gente duvida, mas vamos pensar como Kardec nos ensinou. Kardec nos leva a raciocinar. Vamos raciocinar para entender a filosofia, para entender. Ele fala dos atributos, ele fala. Todas essas informações que nos chegam, vamos raciocinar um pouco. Se a gente acredita numa sequência de vida, como é que seria essa sequência? Vamos pensar, nós estamos num planeta imperfeito, primitivo nessa escala do mundo ainda, mas aqui nós temos uma administração da sociedade muito bem estruturada. Nós temos uma administração, temos sistemas políticos, sistemas econômicos. Eu não estou dizendo do lado moral, que ainda está muito aquém, mas nós temos uma estrutura social muito moderna, muito bem montada e que funciona. Tem regras administrativas, regras de conduta, nós temos legislação civil, penal, normas políticas e tudo mais. Nós temos hierarquia e organização por aqui. Imagina viver num mundo como o nosso, com mais de 8 milhões de pessoas, sem um mínimo de organização social. Vamos tentar tirar as regras de trânsito. Como é que seria andar por aqui sem regras de trânsito, né? Como é que seria? Não seria um caos total? Viver num mundo sem organização? Então, por que é tão difícil imaginar que se a gente sobrevive do lado de lá, numa outra dimensão, nós vamos ficar aonde? Vagando pelo espaço, sem nenhuma estrutura, sem nenhum, né? Nós vamos chegar lá e, bom, aqui Deus permite uma estrutura, o uso da nossa racionalidade para nos estruturar, para que a gente possa ir desenvolvendo através das nossas experiências, mas morreu, ficou tudo com bagunça, né? O Haroldo, ele fala, ele fala como é que seriam os agrupamentos pós-morte nos diferentes nacionais. Porque imagina, você é um japonês, você fala só japonês. Se o outro é alemão, fala só alemão, o outro só fala árabe, eu só falo português. E como é que é? A gente passa para o lado de lá, não tem estrutura para a gente ser alocado, a gente fica todos soltos, e a comunicação como é que se dá? Porque se a natureza não dá saltos, eu não vou virar poliglota e eu não vou conseguir fazer telepatia só pelo fato de mudar do lado de lá. Então tem que haver alguma coisa ali. Como é que isso funciona? Se os espíritos estão dizendo que tem tudo isso, como André Luiz, psicografado por alguém muito honesto, como Chico Xavier. Então nós não estamos falando de pessoas negras, estamos falando de quem escreveu 400 livros em que essas notícias foram corroboradas por vários e vários espíritos em diferentes pontos. Então consideremos então que morreu, ficou vivo caos. Eles dizem que a população de desencarnados é maior do que a população dos encarnados. Se ela
pessoas, né, sempre vai gerar os nichos específicos, sempre vai gerar um conjunto específico. Então, por exemplo, se eu tenho agricultores rurais, produtores rurais em um determinado ponto, que se juntam, eles vão formar o quê? Uma comunidade rural. Ali tem um outro grupo que gosta mais, é um grupo mais urbano, mais ligado à indústria, ele vai formar um bairro industrial. Ah, mas o outro ali já é mais intelectual, mais acadêmico, ele forma uma cidade universitária e por aí vai. Nós vamos criando núcleos e grupos diferentes conforme, né, os nossos gostos, as nossas afinidades. Tem outros que gostam de se matar, tem campos de guerra, gostam de guerrear até hoje, ou de criminalizar, como tem bairros inteiros que imperam o crime, ou drogatizar, como tem Cracolândia em vários pontos do país. Então tudo isso vai formando nichos. E do lado de lá? Do lado de lá também as colônias agrupam o espírito por identidade moral básica. Lá é moral, não é culto. É o que nos chega de notícia de lá. Então, o umbral, o que é o umbral? A gente pensa no umbral, ele não é um lugar geográfico, não existe um lugar geograficamente feito para o sofrimento, para... Não, o que acontece? O umbral foi um lugar que as pessoas foram se reunindo e alguém deu um nome de umbral. Mas não tem uma placa, você vai para o umbral. O que aconteceu ali? Uma afinidade de pensamento que formou um grupo. Então, são pessoas que estão ali naquele lugar que precisam purgar os seus produtos mentais muito equivocados, muito pesados, para seguir adiante, porque está muito ligado mais ao planeta Terra. Então, eles estão com culpa, com raiva, com remorso, com ódio, com mágoa, com sentimentos muito desequilibrados, que não dá para seguir, ele está muito pesado ali. Então, ele passa ali aquele tempo naquele lugar que a gente chama de umbral, para depurar esses produtos mentais e seguir adiante. É isso. Não deixa de ser um agrupamento também. Então, eu preciso desmistificar essa ideia infantil que eu tenho do lado de lá, porque trata-se de outra dimensão. E às vezes eu não consigo enxergar, mas nós estamos falando do planeta Terra, nós não saímos do planeta Terra ainda. As informações são que é planeta Terra e ainda tem matéria. Uma matéria diferente, quintessenciada. Nós temos o espírito, o corpo e o perispírito. Kardec já nos traz que o perispírito é semimaterial. E o lado de lá também, nessa outra dimensão. Porque a gente pensa, mas eu não vejo, então como é que eu creio numa coisa que eu não vejo? Bom, nós não estamos vendo, né, no ar tem água. A água em nosso planeta, ela se apresenta em 3 estados. Tem o sólido, as geleiras, né, do gelo da geladeira também. Nós temos o líquido, os mares, os rios, tem o gasoso no vapor d'água, mas eu não vejo o vapor d'água. Aqui no ar tem moléculas de água, aqui subindo, vai virar chuva daqui a pouco, mas esse vapor d'água eu não vejo. Ele é invisível para mim, mas no entanto, ele é matéria ainda, é molécula pesada, assim como o ar está cheio de oxigênio, de nitrogênio, de gás carbônico, e nós estamos respirando esse oxigênio, enchendo o pulmão, não tem um efeito físico ali, é uma matéria invisível, que a gente não duvida que tem. Então, por que é que nós estamos começando a duvidar de que numa outra dimensão possa ter matéria, um outro estado, do qual eu ainda não conheço completamente, mas que eu tenho informação de que tem, através de espíritos que nos comunicam por médiuns, né, muito bem conceituados como
por estar sem essa capa de matéria que nós temos aqui, que a gente deixa o corpo, o espírito está mais leve, os sentidos estão mais aprimorados, então as percepções estão mais acentuadas. Então nós captamos melhor as cores, as paisagens, aprendemos numa rapidez mais evoluída, conseguimos captar informações de forma diferente. E tudo isso aqui vivendo por pessoas comuns igual nós, não é todo mundo perfeito, não. Nós estamos falando de um ambiente que é próximo à Terra e que está numa sequência de vida, onde ali tem trabalho, aprendizado, coisas dinâmicas. Então a gente começa a perceber que não é tão ruim assim, não, porque acho que coitado foi nós que ficamos por aqui, que a moral aqui está complicada. Pelo menos lá o agrupamento moral talvez nos leve a um grupo melhorzinho, vamos dizer assim. Eu convivi, na verdade não convivi, eu recebi um atendimento de um espírito muito interessante, muito legal, muito amigo. Eu conversei com ele por documentos e no final eu agradeci o atendimento e disse que Jesus abençoe, que você consiga estar num lugar muito abençoado, muito cheio de luz, muito bonito. Ele falou, não precisa agradecer, eu não preciso, eu já estou num lugar bom, é vocês que precisam de oração. Eu falei, mas aqui também é lugar bom, aqui também é bonito. E ele deu uma gargalhada, assim, como assim, essa mulher não sabe o que ela está falando, não tem noção das diferenças, né, que existem desses mundos, né? Mas eu acho que é muito bonito mesmo. Nós temos aí paisagem, esse planeta é muito bonito. Nós temos aí muito a aprender em evolução moral, mas temos sim muitas belezas. Então, saber que a vida continua dessa forma, de uma forma dinâmica, vai tirar um pouco o medo da morte, ela tira um pouco o medo, esse medo de ir lá, né? A gente entender que os nossos entes queridos também, vai mudar essas saudades. A gente pensa que os nossos entes queridos estão bem alocados, estão numa sequência existencial, de aprendizado, de convívio. Isso ameniza um pouco, né, essa dor de imaginar que eles não são almas penadas, que eles não estão perdidos, mas que essa vida estruturada aqui tem sequência do lado de lá. Então a própria saudade ela muda de contexto, né? Aquela saudade do nunca mais, porque é tão dolorido esse nunca mais, e a gente está tão condicionado, mesmo sendo espírita, mesmo a gente entendendo um pouco, a gente perde um ente querido e aí de vez em quando aparece aquele vento assim do nunca mais que chega a doer, a gente chega a ficar tonto. A gente fala, não, mas tem que corrigir, nunca mais não, eu sou um espírito mental e tem uma sequência de vida, ele tem um lugar de melhor. A gente pensa assim, olha, ele foi, né, fazer uma pós-graduação, está em outra cidade, uma cidade ali mais legal, era uma bolsa de estudo, ele não podia perder essa oportunidade, está num lugar melhor, daqui a pouco a gente se encontra no caminho para ir para lá. E quando a gente diz local melhor, a gente vê, será que isso não é um prêmio de consolação? A gente fala assim, estou pensando isso como um prêmio de consolação, mas ainda vem das informações que os espíritos nos trazem que o mundo de lá é o mundo real. É o mundo real. Aqui é uma cópia piorada. Então a gente pode acreditar assim, que pode sim, tirando esses lugares que a gente pode encontrar ali de desequilíbrio, mas são momentâneos, a gente pode sim ter uma sequência muito satisfatória do lado de lá. E também esse negócio de descansou não existe, tá? Quero desanimar, mas descansou não existe. Claro que no primeiro momento a gente vai precisar se reestruturar, repor as energias, o baque ali de tudo que aconteceu, mas depois não tem descanso não, tem sequência, de trabalho, de estudo, sequência de vida. Então é bem diferente imaginar que nossos entes estão em cidades bem alocadas, não estão pelo espaço. Isso, então, essa informação, desmistificar esse desconhecido é um ponto principal para vencer o medo da morte. O segundo ponto é o apego, o fator apego. A gente desenvolve o medo da morte por causa do nosso apego a esse mundo transitório. E a gente está ligado a tanta coisa, a gente acumula tanta coisa por aqui, é tanta engenharia, é tanta coisa. Eu falo, eu perdi o meu marido, você começa a reunir as roupas, as coisas, meu Deus, mas como é que tinha tanta coisa? A gente tem muitas coisas externas, fisicamente, e nós temos muitas coisas internas, muito sentimento, muitas
muitas coisas e que nos acorrenta por aqui. Se a gente começar a enumerar tudo que a gente mexe no dia a dia, desde a hora que a gente acorda, a nossa, o chinelo, a nossa cama, o nosso lençol, a nossa escova de dente, depois a gente vai para a cozinha, aquela xícara que a gente usa sempre na mesa, na bicicleta, no carro, na casa, tudo ali ao nosso redor, tirando as coisas materiais, ainda temos aquela comidinha que a gente gosta, aquele cafezinho da manhã, com os entes queridos, com o cônjuge, com o amigo, com o papagaio, com o cachorro, com o gato, tudo ali, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo isso vai nos amarrando a esse mundo de César, né? E aí, com essas amarras, a gente morre de medo da morte que pode, de repente, instantaneamente nos separar de tudo isso. Meu Deus, como é que eu vou fazer sem a minha casa, sem o meu cachorro, sem o meu amor, sem o meu jardim, sem as minhas coisinhas onde eu estava tão adaptado, sem o meu amigo, meu, a gente esquece que nada é nosso, né? A gente chegou peladinho, sem nada, e a gente vai seguir sem nada. Tudo isso a gente deixa porque são coisas que precisam passar pela lei da destruição para que as coisas se renovem, faz parte da transformação, do movimento progressista. Então, tudo que nós temos vai acabar mesmo, a casa vai desmanchar, o carro vai dissolver, tudo ao nosso redor vai diminuir para que outras coisas se sobreponham. E aí a gente não vai levar nada, nascemos sem nada e vamos sem nada. O tal do caixão realmente não tem gaveta, né? Não tem gaveta. Então, o nosso mundo está se desmanchando o tempo todo. É necessário a gente fazer esse trabalho de desapego. Eu lembro quando minha mãe morreu, a gente vendeu a casa e depois de um mês eu passei e não tinha mais a casa, nem já de cabelo. Eu pensei, como é que pode cortar uma árvore tão linda? E aquilo doeu no primeiro momento, mas depois eu falei, não, aquilo já não era mais emoção, era uma história que estava aqui, mas aquela história está aqui. Aquela casa ia ser um santuário triste, que eu ia passar ali, lembrar do que foi e do que não tem. Então as coisas têm que se renovar mesmo, tem que se renovar. Desapego é um treino difícil, mas ele é libertador. A gente vai libertando os amores, dissolvendo os desamores, as mágoas, e vai soltando as amarras que nos prende aqui. Isso tudo vai tirando um pouco daquele medo da morte e vai nos tornando mais leve para caminhar para a morte, que a gente vai caminhar mesmo. E o terceiro e último ponto, que muito ajuda a quebrar esse medo, a causa principal, eu acho que a causa principal do temor da morte é esquecermos, não considerarmos que somos espíritos imortais. A gente vai vivendo e a gente vai repetir isso todas as manhãs, somos espíritos imortais, somos espíritos imortais. Isso ia deixar com que a gente olhasse a morte como criança assustada, porque a gente saberia de vez que a morte não existe e que nós vamos seguir essa existência mais e mais e mais vezes. E isso seria suficiente para quebrar, então, tudo isso que nos assusta. Então, quando nós aliamos o conhecimento da vida, que realmente continua ativa, dinâmica do lado de lá, com o treino do desapego e com a consciência da imortalidade do espírito, nós temos aí um ótimo parâmetro para resolver o nosso medo da morte de vez. Tudo vai ficando mais suave e a gente vive com essa ideia sem se assustar. Emmanuel nos diz: tudo que os olhos da carne conseguem ver, conseguem contemplar, está morto ou vai morrer. Tudo. Isso daqui foi uma árvore que já morreu, nós estamos indo. E não tem nada de dramático nisso se a gente pensar em renovação, transformação, mudança de meio, apenas isso. Ele também nos diz: a morte é a própria vida numa nova edição. A vida realmente continua. E entender isso nos basta para estancar de vez o nosso medo de morrer. É que eu espero, que eu agradeço muito a atenção de todos e espero que a gente consiga realmente aliviar esse temor e encarar isso de forma mais leve. Muitas bênçãos, uma ótima semana a todos. Antes de descer, o meu canal no YouTube é Laura Rafa, falando de Espiritismo, as palestras que a gente faz na região, a gente vai lá e o único intuito é divulgar o Espiritismo. Tem bastante assunto lá, diverso, vai lá, se